Muito bem, irmãos. Hoje de manhã nossa igreja tem sido muito abençoada por Deus e cada vez que a palavra do Senhor tem sido pregada, ela tem falado aos corações e nós louvamos o Senhor por isso. E isso também aumenta a nossa responsabilidade, né? De sempre, porque sempre tem a expectativa das pessoas de que também essa palavra vai falar ao coração deles, mas nunca se esqueça disso, que toda palavra ela tem que vir de Deus. Nós somos só instrumentos nas mãos de Deus. É Deus que deve ser glorificado, porque tudo de bom provém dele. E que ele de bom, tudo aquilo de bom possa colocar nos meus lábios e no seu coração também nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios e nós vamos ler no capítulo de número 1 e vamos do versículo de número 18 até o versículo de número 31. 1 Coríntios capítulo 1, versos de número 18 a 31, e se você, à medida que vai encontrando esse trecho bíblico, se coloca de pé e vamos acompanhar essa leitura. Esteja orando pelo pastor Alexandre, ele está chegando hoje à noite, mais precisamente à meia-noite lá da sua viagem de ensino acadêmico no Pará. Ele estava lá no Pará, pertinho de tu lá, né? Vizinho. Estava lá ensinando a um grupo de alunos, né? Então vamos estar orando pelo retorno do pastor Alexandre, que Deus possa trazê-lo em paz. Leamos a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos começar do versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Pai, temos colocado diante de nós a sua palavra e cremos que ela foi escrita para nos instruir, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, a fim de podermos entender a Tua palavra e esta verdade revelada para nós. Que ela se torne, Senhor, luz para o nosso caminho. Que ela se torne palavra libertadora e transformadora para as nossas vidas. E que ela opere de uma forma sobrenatural em nossas vidas, nos levando a uma vida mais perto do Senhor e da sua vontade. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, de Fuji, lá do Macapá, lá de Luanda. Obrigado por nós, o teu povo que aqui estamos. Que o Senhor
nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É muito importante sempre, quando lemos o texto da palavra de Deus, entendermos o contexto em que ele está escrito. E esta carta é Paulo escrevendo a Corinto, e Corinto era uma cidade com um forte comércio e uma forte tendência ao pecado. O comentário Moody afirma que quando alguém dizia que uma pessoa agia como Coríntio, isso significava dizer que a pessoa era uma beberrona ou era uma pessoa imoral. Essa era a realidade, esse era o contexto que a Igreja de Deus estava inserido. Na cidade de Coríntio se ostentava um grande templo em adoração a Diana, onde as sacerdotisas ofereciam seus corpos para orgias sexuais num ritual que eles intitulavam Ritual de Adoração a Diana. E esse era o contexto em que a cidade estava inserida. De um lado, o pecado, e de outro lado, a ostentação e a riqueza. Era uma cidade onde se trafegava, onde chegava e saía mercadoria. Então, havia ali um porto comercial. A igreja, irmãos, deveria ser um instrumento poderoso de Deus naquela cidade. Eu creio que quando Deus nos coloca em determinados lugares, como nós estamos aqui, Ele tem um propósito. É que nós sejamos um instrumento poderoso, que traz uma mensagem de libertação e transformação para o lugar aonde nós estamos. É como eu falava hoje pela manhã, nós queremos ser uma bênção para as pessoas que chegam de Itapecerica, para as pessoas que chegam da Vila Jacuí, para as pessoas que chegam do Campo Belo, para as pessoas que chegam da Vila Santa Catarina. Nós queremos ser uma bênção para todas as pessoas que aqui chegam. Mas nunca devemos nos esquecer que nós estamos aqui para ser uma bênção para as pessoas que moram em nosso entorno. Eu sei que Deus tem trazido várias pessoas de vários lugares, querendo usar essas pessoas como missionários para esta realidade que nós estamos aqui inseridos. Não pense que Moema é diferente da cidade de Coríntio. Aqui também é uma cidade de grande fluxo financeiro, de grande poder financeiro. Mas também é um bairro onde a imoralidade é significativa. A Moema é conhecida como um lugar onde se mais usa o mercado das mulheres de programa, das mulheres prostitutas. Então, Moema é conhecida como um lugar, um centro de prostituição de luxo. É a realidade que nós estamos inseridos. E nós estamos aqui. E não devemos estar alheios a essa realidade. Nós estamos aqui porque essas pessoas precisam de Jesus Cristo. Essas pessoas precisam de libertação. E a igreja de Coríntios, Paulo chama a atenção daqueles cristãos que eles estavam naquela cidade com aqueles problemas, com aquelas dificuldades, e eles estavam ali para serem instrumentos poderosos nas mãos de Deus, na proclamação do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o problema é que a igreja não conseguia fazer essa diferença. E por quê? Porque o pecado que estava do lado de fora, agora também estava do lado de dentro da igreja. Isso é terrível. Nós não conseguimos fazer diferença em nenhum lugar quando a mensagem que queremos exortar os outros a entenderem, crerem, praticarem, não é a mensagem que nós temos ouvido, entendido e praticado. Então, Paulo está exortando a igreja de Corinto, dizendo: vocês estão inseridos numa cidade cheia de pecado, mas existe um problema. O pecado não está só na cidade, o pecado está dentro da igreja também. Um dos grandes problemas que Paulo vai ali tratar é um problema na área moral, onde um certo rapaz estava coabitando com a sua madrasta.
Havia um pecado de imoralidade dentro da igreja. E Paulo está exortando essa igreja, dizendo: como vamos ser relevantes nesse mundo e levar uma mensagem de libertação, sendo que nós estamos contaminados com o pecado, que essas pessoas também estão. Então é muito importante para nós, como igreja, entendermos isso, para fazermos diferença em qualquer lugar, seja na nossa família, seja no nosso bairro, seja no nosso mundo. Nós precisamos ser diferente das pessoas que queremos alcançar. Nós temos que ter sido transformados pelo Deus que queremos levar, que transforma estas pessoas também. Então precisamos ser esta igreja e precisamos nos conscientizar disso. Precisamos ser luz para estes que estão em trevas, mas no sentido realmente prático. Nós precisamos mostrar através de nossa vida que existe um Deus maravilhoso que dá alegria sem que as pessoas precisem praticar o pecado para terem alegria. É isso que Deus quer mostrar através de nós. As pessoas pecavam e não se corrigiam. As divisões cresciam por questões religiosas, resultantes de uma situação única, a falta de entendimento da mensagem bíblica. Estar na igreja é muito importante. Mas nós precisamos estar aqui entendendo por que estamos aqui. Ouvir a mensagem e admirar a eloquência daqueles que a apresentam é bom. Mas o que vai fazer a diferença é se nós entendemos esta mensagem que está sendo anunciada. Nesse texto, Paulo argumenta que Deus é o único merecedor da glória e do orgulho humano. Se há algo para nós gloriarmos ou nos orgulharmos, isso deve ser o que Cristo fez por nós e não o que nós fizemos ou viermos a fazer. Amado, nós temos uma tendência muito grande de admirar as pessoas e os seus feitos. Por melhores feitos que eu venha praticar, pela capacidade que eu venha desenvolver em ser o melhor pastor que eu puder ser, isto não chegará perto e não vai substituir aquilo que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós é aquilo que deve ser mais importante aos nossos olhos. E a nossa fé deve estar firmada nisto. Ou seja, nossa fé não deve estar firmada nas pessoas e na capacidade que elas têm, mas deve estar firmada na capacidade que a cruz e a obra redentora que Cristo fez na cruz. É nesse poder que nós devemos estar firmados. A igreja de Coríntios tinha um problema muito grande. Ela se gloriava muito nas pessoas. Paulo vai mostrar que o evangelho verdadeiro é aquele que prega Jesus Cristo crucificado para a salvação de todo aquele que crê, e esta é a sabedoria de Deus. E é isto que deve ser relevante aos nossos olhos. E é isso que deve alegrar os nossos corações, é saber que um dia Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo e pagou pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados e pela sua morte agora nós alcançamos perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E é isto que é importante e é isto que deve ser significativo para nós. Para uma igreja em que muitos se diziam sábios por meio das filosofias existentes e que ainda desprezavam os menos instruídos, a palavra de Paulo sobre a mensagem da cruz soava algo ofensivo. Mas era preciso compreender a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus e que se chama Jesus. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm cultuado muito o intelectualismo, que tem cultuado a eloquência, o academicismo. E muitas vezes esse culto à personalidade, muitas vezes tem afastado as pessoas de cultuar a verdade.
que se chama Jesus Cristo. John Stott afirma que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como um símbolo da sua fé é tanto mais surpreendente quanto nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Para muitos, como poderia uma pessoa de mente sadia adorar como Deus um homem morto, justamente condenado, como criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução? Para o mundo daquela época, e para o judeu e para os gregos, crer e adorar um Deus que fora crucificado, e a cruz e a morte de cruz simbolizavam o pior estilo de morte, que era atribuído o pior estilo de pessoa, o pior tipo de pessoa possível. Como alguém adorar alguém que se identifica com esta realidade? Talvez muitos pensavam, os cristãos poderiam ter escolhido a pomba. Qual foi o formato do Espírito Santo quando desceu do céu no batismo de Jesus? Como símbolo do cristianismo. O cálice, aonde Jesus tomou a última ceia com os seus discípulos. A estrela que brilhou ao nascer Jesus, a manjedoura onde o bebê foi posto, o túmulo vazio, um peixe ou mesmo um pão, elementos presentes na grande multiplicação, mas resolveram escolher a cruz. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gandhi, em 1894, quando trabalhava na África do Sul, escreveu: eu poderia aceitar a Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício, é um mestre divino, mas não como um homem mais perfeito que jamais existiu. Sua morte na cruz foi grande exemplo para o mundo, mas que ele contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. Para a grande a cruz não tinha uma mensagem especial, ou seja, a cruz não tinha nenhum significado relevante. E por que Paulo tratava desse assunto? A igreja estava se afastando da cruz e se aproximando das filosofias. A igreja estava perdendo a pureza do evangelho e cultuando as personalidades e a eloquente oratória. Nós corremos o risco, irmãos, de nos tornarmos mais seguidores de homens do que de Deus. Nós corremos o risco de adorar mais a eloquência da mensagem do que a verdade que a mensagem representa. E nunca devemos nos esquecer disso. O grande poder de Deus não está na eloquência ou na capacidade que o orador tem de manipular as palavras. O grande poder que Deus tem, ele está estampado na cruz de Cristo, e é isto que nos liberta. Por isso Deus vai escolher pessoas muito simples para o seguir e fazer deles grandes líderes. Porque o poder estava naquilo que Jesus fez, e não como o homem fala do que ele fez. É estranho, no capítulo 1, versos 4 a 9, Paulo, introduzindo a sua carta, ele vai dizer, versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Eu sempre parei para, quando lia a carta de Coríntios e começava lendo a partir desses versículos, eu achava um negócio meio incoerente. Paulo estava falando, olha, eu olho para a igreja de Coríntios e eu vejo grandes problemas de imoralidade, problemas de disputa, de vaidades, e Paulo vai falar, eu dou graça a Deus por vocês. Mas a ação de graças que Paulo oferece a Deus pelos coríntios, considerando os muitos problemas que a igreja estava vivenciando, no entanto, o apóstolo não concentrava o seu louvor nos cristãos atribulados, mas nos Deus eternamente fiel. Paulo não elogia os coríntios por suas boas obras, mas
como faz com algumas outras igrejas. Em vez disso, ele louva o Senhor que trabalha neles. Às vezes nós temos a tendência de, quando olhamos para nós e vermos o resultado de Deus na nossa vida, nós nos gloriamos e queremos como que dizer, veja, irmãos, o que Deus fez na minha vida, e agora eu sou uma pessoa boa, agora eu sou uma pessoa que amo, agora a pessoa que faço assim. Não, Paulo está dizendo, olha, tudo isso é fruto da graça, o que deve ser louvado não é o que você está vendo como resultado, mas é o Deus que provocou esse resultado. Então, quando Paulo está ali dando graças a Deus pelo Coríntios, ele não está dizendo, vocês são excelentes, mas ele está dizendo, eu creio num Deus excelente que vai fazer de vocês pessoas excelentes. Eu louvo a Deus por essa graça, por essa misericórdia, que faz com que pessoas como nós, totalmente errantes, desqualificadas, podem se tornar pessoas que glorificam o nome de Deus. É só Deus que pode fazer um negócio desse. E Paulo louva a Deus, porque Paulo vê a ação de Deus na vida daquela igreja. Paulo não está vendo, naquele momento, o pecado da imoralidade, mas ele está crendo no poder que Deus tem de libertá-los daquele pecado. E ele está glorificando a Deus, porque esse Deus estava agindo naquela igreja. Quando nos concentramos nas falhas das pessoas, a esperança logo desvanece e o desânimo vem em seguida. Contudo, quando nos concentramos no Senhor, até os momentos mais sombrios podem ser cheios de louvor. Nós que, pastor Custódio, pastor Richard, Helder, às vezes nós olhamos para as pessoas com as quais temos a oportunidade de servir a elas no nosso ministério, e às vezes quando nós olhamos para o resultado que às vezes o ensino produz, a gente às vezes é tentado a se desanimar, não é verdade? Poxa, tanto trabalho, tanto ensino, tanta oração, mas parece que a coisa não se move 1 centímetro para frente. E nós, muitas vezes, quando pensamos dessa forma, nós somos tentados ao desânimo. Então, Paulo não estava animado na fraqueza e nas imperfeições que as pessoas tinham. Ele estava animado no poder que ele cria que Deus tinha de agir naquelas imperfeições. Quando nós olhamos para as pessoas e aquilo que elas produzem, nós vamos certamente nos desanimar. Mas quando nós olhamos para Deus e crendo no poder da cruz de Cristo, que tem o poder de transformar, que tem o poder de libertar, nós nos alegramos. E Paulo tinha isso por certo. Ele cria que Deus havia começado uma boa obra e ele ia completar aquela obra. Ele tinha isso por certo. E ele se alegrava vendo no futuro o resultado da ação de Deus na vida daquelas pessoas. Talvez você é assim também. Você olha para o seu cônjuge e diz assim, Deus, estou desanimado. Porque esse homem, essa mulher, não melhora nada. Quantos anos? 32 anos de casamento. Vai completar 33. Estou falando de mim, né? Melhora nada. Então, se olhar para mim, vai desanimar. Mas se olhar para Deus, vai se animar. Porque Deus vai fazer a obra. Ele prometeu. Ele vai cumprir. A coisa vai acontecer. Não depende de homem. Não depende de filosofia. Não depende de eloquência. É o poder da cruz. É o poder do sangue. É esse poder que vai agir e tem agido na nossa vida, que nos transforma, que nos liberta. É nisso que nós devemos confiar. Às vezes as pessoas são assim, sabe, pastor, eu vou trocar de igreja porque essa igreja é fraca. Irmão, se você estiver baseado no poder da igreja, troca mesmo. Não vai acontecer nada. Essa igreja é fraca. Mas o Deus dessa igreja é forte. Se você confiar em Deus,
Deus vai fazer uma obra na sua vida. Ah, eu vou trocar de pastor, esse pastor aí não fala muito direitinho, não. Tem pastor que fala melhor. Olha, se você acha que é o pastor que vai fazer obra na sua vida, troque mesmo de pastor. Mas se você crê que é Deus, continue buscando Deus. Ouvindo Deus. É Deus que vai fazer a obra na sua vida. É Ele que transforma. Não dilua o poder da cruz através da eloquência e da figura das pessoas. As pessoas são pessoas, elas passam, mas o nosso Deus é eterno. O poder dele é eterno e nós devemos ficar fitos nele. Não olhe para as pessoas, para aquilo que elas são hoje. Olhe para Deus e o poder que ele tem de fazê-las diferente amanhã. É isso que nós devemos crer. Às vezes nós desanimamos como pessoas. Tem hora que eu chego diante de Deus, Deus, eu vou largar de mão. Essa aí eu não vou fazer mais nada não. Já cansei. Eu falo assim, mas a gente cansa porque a gente está achando que é nós que vamos fazer a obra, né? A Bíblia diz que Deus não se cansa, então eu posso me cansar, mas Ele não se cansa. Então Ele não se fadiga, então Ele vai continuar trabalhando. Então se Ele não se cansa, eu vou ficar nele, confiando nele. Como Paulo soube dos problemas? Paulo era muito direto. Paulo, no versículo 11 do capítulo 1, ele disse, capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Às vezes nós temos muito essa questão de fulano de tal falou de mim. Irmãos, eu não tenho nenhum problema que fulano de tal fale de mim. Eu creio que nossa vida deve ser transparente, amém? Você tem algo que você precisa esconder de mim? Você pode até esconder de mim, mas não esconde de Deus, então. Eu creio que nós temos que ser. Paulo diz, olha, Cloé, que era uma senhora da igreja, chegou até mim e disse sobre problemas que estão acontecendo com vocês. Aí alguém chegou, eita, aí a fofoqueira foi lá fofocar para Paulo o que estava acontecendo na nossa igreja. Irmãos, como é bom quando pessoas procuram homens de Deus para falar de problemas que nós temos, porque eles podem ser instrumentos de Deus para nos ajudar, amém? Então, se alguém chegar até mim e disser assim, olha, pastor, irmã Perpétua está com um problema. Então eu vou chegar, olá, irmão Perpétua, o Astrocélio chegou para mim e disse que a senhora tem um problema. Astrocélio não é fofoqueiro, não, ele está preocupado com a senhora. Eu vim aqui para te ajudar, agradeça a Deus. Não era falando no sentido de desmoralizar, é falando no sentido, precisamos ajudar. Às vezes as pessoas falam umas das outras, mas para desmoralizar as outras pessoas. E se o seu hábito é esse, de falar das outras pessoas com o intuito de desmoralizá-las, cesse. Deus odeia essas pessoas. Mas se o seu ato é falar de alguma pessoa porque está preocupado com ela e buscando alguém que possa ajudá-la, fale, compartilhe com pessoas que possam orar e te ajudar a ajudar esse irmão. Isso é muito importante. Paulo soube de Cloé que havia problemas na igreja. E porque ele soube dos problemas, ele vai agora tratar. Sabemos pouco sobre essa mulher e seus familiares, exceto o que sugere esse versículo. Cloé vivia em Coríntio ou Éfeso e os coríntios respeitavam o que ela dizia. Era uma mulher de respeito. A igreja de Coríntio estava dividida pelo menos em 4 facções que seguiam 4 líderes notórios. Se nós formos lá para os versículos 12 e 13 do capítulo 1, você vai perceber esse problema. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E Paulo vai dar, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. A influência do mundo grego e da filosofia grega estava permeando
os corações e os pensamentos. Então a igreja agora estava cultuando os eloquentes, os sábios oradores, e havia o partidarismo lá. Eu gosto quando o pastor Marcos fala, mas quando o pastor Alexandre fala, prefiro o pastor Marcos. Amado irmão, nós cultuamos a verdade e não as pessoas. Entenda isso. Não estamos aqui para cultuar as personalidades. Quem sou eu? Paulo diz, quem sou eu? Por um acaso fostes salvos pelo meu nome? Fostes batizado pelo meu nome? De forma nenhuma. Se há salvação em vós, esta é devida ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Glorifica a Ele. Ele é merecedor de tal obra, não homem algum. As palavras podem ser usadas com eloquência, nenhum problema com isso. Mas nunca devemos substituir as palavras pela cruz. Ela sempre será mais significante. Ela é o poder de Deus. Ela é o elemento transformador. Não são as pessoas, não são os guias, não são os oradores, não são os pastores. É Cristo crucificado. É este que deve ser adorado. É o que eu falo. Os homens são insubstituíveis. Pastor, eu até agora me deixou triste. Eu achava que eu era a única. Ele disse que tem 7 pessoas iguais a eu no mundo. E graças a Deus que o DNA, a íris, a digital, e aí eu tive divórcio e me diferencio. Então eu continuo sendo, apesar de ter 7 pessoas iguais. Eu entendo que ninguém é substituível. Cada pessoa é uma pessoa. Ah, se o evangelho dependesse de Moody, Spurgeon e de tantos outros que vieram antes de mim, eles morreram, o evangelho teria morrido com eles. Mas o evangelho depende do poder da cruz de Cristo. Eles morreram, mas o Cristo continua ressuscitado, ressurreto, e ele continua agindo na vida daquelas pessoas que confiam nele. Surgiram João, Franciscos, Antônios, Marias, qual o nome? E nenhum deles salvava, porque o que eles faziam era anunciavam aqueles que salva, e aquele que se salva se chama Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a verdade. Amados irmãos, a mensagem do Evangelho. Paulo disse, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizeis, pois os coríntios haviam criado o hábito de se identificar com seus mentores espirituais e não com Cristo. Cristo era o chefe da gangue. Por quem você foi batizado? Pelo pastor Marcos ou pelo pastor Thomas? Não, eu tive a honra de ser batizado pelo pastor Thomas. Que pena. A sua honra deveria ter sido batizada em nome de Jesus Cristo. É isso que fez diferença na nossa vida. Quem foi o instrumento para testemunharmos no momento do batismo não importa. O que deve ser mais significante naquele momento é a cruz de Cristo. Esta é significante. O Evangelho de Cristo, irmãos, diante dessa verdade, Paulo vai dizer coisas muito importantes. O Evangelho de Cristo é a mensagem para ser crida. Paulo deixa claro que a ideia dos coríntios sobre o Evangelho estava errada. Onde estava o erro? Coríntio era uma cidade formada de mistura de romanos, gregos e orientais judeus. Os gregos, principalmente, gostavam da busca pela sabedoria. Eles desenvolveram uma grande paixão pelos estudos, eram considerados sábios e intelectuais. Essa busca pela cultura, pelos livros, pelas comprovações científicas, fazia com que ouvisse o Evangelho e considerasse algo meio louco, sem um sentido real que pudesse ser aplicado à vida.
quando os gregos ouviam o evangelho, eles comparavam aquela verdade proposta com a sua cultura, eles falavam, isso aí não tem muito sentido à luz do nosso conhecimento e intelectualidade. Paulo mostra nessa carta que muitos na igreja, apesar de crentes em Cristo, estavam agora valorizando muito mais as pessoas que lhes pregavam o evangelho do que o próprio evangelho. Valorize o evangelho. Ele é o poder de Deus que agiu na sua vida. É ele que deve ser cultuado. É esse Deus que deve ser adorado. Duas expressões que se destacam aqui são sabedoria e loucura. Paulo afirma que a sabedoria de Deus é loucura para o homem e a sabedoria humana é loucura para Deus. Como pode ser isso? Paulo estava deixando claro que para nós, que o homem, por mais que estude e obtenha cultura, jamais conseguirá chegar a Cristo se não estiver disposto a humilhar-se diante dele e crer na realidade de sua morte na cruz e na sua ressurreição. O homem mais intelectual, mais diplomado, mais conhecedor, o cientista PhD, vai ter que um dia dobrar os seus joelhos e dizer, só tu és Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. E ele vai ter que se humilhar diante da grandeza e da sabedoria divina. Pregar Cristo e pregar que Cristo foi crucificado, diga-se de passagem, é algo importantíssimo para qualificar Cristo como nosso suficiente Salvador. Devemos deixar sempre claro que o que salva as pessoas foi o que Cristo fez na cruz. Não a igreja, não a mensagem do pastor. Irmãos, eu tenho muita dificuldade em dizer, eu ganhei 5 almas para Jesus. Eu ganhei? Ou o poder do Evangelho os conquistou para Deus? Se você ganhou 100, eu ganhei 1, então você é melhor que eu. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então o que é mais importante é o Evangelho de Cristo e o poder dele agindo nas pessoas. E nós devemos pensar dessa forma. Em termos práticos, para hoje o Evangelho é para ser crido, não porque o pregador ou pastor falou bonito sobre ele. O que nós devemos fazer nesse momento, quando ouvimos a palavra, é simplesmente crermos naquilo que ela nos propõe. E nessa noite o que Deus fala para nós é que a cruz de Cristo, ela representa a obra redentora do nosso Salvador. E esta obra redentora do nosso Salvador é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos dar a certeza da vida eterna. É isso que você precisa entender. E é isso que você precisa crer. Falar bonito não é importante na pregação do Evangelho, mas é importante falar a verdade. E hoje há muitas pessoas seguindo os que falam bonito, mesmo que falam mentira. Tem uns pregadores, irmãos, que eu falo para você, não gaste tempo ouvindo. Um deles é Caio Fábio. Meu Deus! Ele faz um desserviço à fé. É um herege. Mas fala bonito. Um oratório, escritor de livros. E os livros que ele mesmo escreveu, ele mesmo queimaria. Porque nem o que ele escreveu hoje ele defende. Mas existe multidões seguindo esses homens. Recentemente esteve lá em Curitiba ele pregando e multidões foram ouvi-lo. Infelizmente as pessoas estão atrás de pessoas que falam bonito e não atrás daquilo que é verdade. Vá em busca da verdade. Porque Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade, não é a eloquência, não é a beleza, não é os holofotes. Não, nenhum problema, que tenha holofote, que tenha televisão, mas a verdade. A verdade. Falar o que de fato aconteceu e não ensinar uma mensagem falsa sobre as doutrinas que a Bíblia nos apresenta.
Segunda coisa importante, o Evangelho ensina: Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 22 a 28, encontramos que os judeus eram um povo que buscava sempre algum tipo de milagre, como prova de que Deus estava agindo ou de que algo era de Deus. Isso nos faz lembrar aqui no que nos diz em Mateus capítulo 12, versículo 39, quando declarou que os judeus de sua época eram uma geração adúltera e má que pedia sinais. É o que parece em algumas denominações dos nossos dias. Algumas pessoas entendem que Deus só está quando há prodígios e maravilhas. Então, se há cura, é porque há Deus. Se há algum sinal miraculoso, é porque há Deus. Sabe aonde está Deus? É onde está a verdade. Sabe qual é a verdade que deve estar nas igrejas? Cristo crucificado. Esta é a verdade. Se você for em alguns centros espíritas, você vai ver, entre aspas, milagres. Mesmo que esse tal de João de Deus fez muito, alguns de lá foram, pensa que a fama dele foi alimentada só por frustrações, houveram pessoas que foram lá e foram curadas. Algumas pessoas vão nos centros espíritas de macumba receberem passes e são curados. E sabe o que o diabo vai fazer no período da tribulação? Sinais, prodígios e maravilhas, e será o diabo. Sinais, prodígios e maravilhas não diz que Deus está lá, porque o diabo também faz. Mas sabe o que deve estar, que diz que é o grande milagre? Onde há pessoas salvas pela cruz de Cristo e são libertas do seu pecado, perdoadas e têm a certeza da vida eterna, porque creram no Cristo crucificado. E uma das coisas que é desprezada com aqueles que procuram sinais é a verdade. Já percebeu isso? Eles valorizam tanto os sinais e prodígios e se esquecem da verdade. A Bíblia é esquecida, o estudo da palavra abandonado, e as igrejas são dirigidas pelos milagres e pelos sinais. Paulo chega a afirmar que a autenticidade de uma igreja de Jesus Cristo não está nos sinais ou milagres ali realizados, mas está no fato de ser formada sobre a fé em Cristo como sendo o poder de Deus e o único poder capaz de salvar e transformar a vida de um homem. Amém? A salvação não aconteceria em função de sinais ou milagres, nem seria alcançada pela busca intelectual do conhecimento. A salvação seria resultado de uma ação prática. Crer no Cristo crucificado e ressuscitado. Graças a Deus que Deus tem feito muitos milagres aqui, amém? Há pessoas que foram abençoadas por Deus com grandes milagres. Mas o maior milagre é a salvação. É o perdão dos pecados. Porque o milagre da cura física talvez vai nos livrar por um tempo curto do cemitério. Mas não de uma forma definitiva. Você pode ser curado hoje, fisicamente, e não morrer. Mas se tenha por certo, você vai morrer. É só retardar o problema. Não, é só retardar o fim. Você vai morrer. Mas a bênção é que a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo nos liberta da morte eterna. E essa deve ser celebrada. Nós vamos morrer um dia, irmãos, ou do coração, ou do rim, ou do pulmão, ou da diabetes, não importa, você vai morrer. Mas a cruz de Cristo ressuscitará você do túmulo para a vida eterna. Isto é glória para nós, isto é mais significativo. Mas infelizmente as pessoas estão mais valorizando a cura de um câncer do que a salvação de uma alma. O perdão e a libertação do pecado do que o milagre da multiplicação do dinheiro. O que é mais importante? O que as pessoas deviam buscar? O Cristo crucificado e ressurreto. Este. Mas por que os judeus e os gregos não podiam aceitar tudo facilmente? A resposta era que eles, como pecadores, não reconheciam seus pecados, mas Cristo na cruz deixava seus pecados expostos, por isso eles também tendem
mais a rejeitá-lo do que crer nele e obedecê-lo. Sabe por que as pessoas não aceitam muito a cruz? Porque a cruz diz que você é pecador. E as pessoas não gostam disso. Quando Cristo está morrendo e sofrendo a sua morte, Ele está dizendo através da sua morte, você é pecador. E o que eu estou sofrendo é o que você deveria sofrer por causa do seu pecado. E as pessoas não gostam de ser chamadas de pecadores. Hoje nós vivemos numa geração de cultuar o ego das pessoas. Não, você é bonzinho, nós gostamos de você, fica aqui. Mas você é pecador, mas Deus aceita você assim mesmo, não tem problema. A cruz de Cristo não diz nada disso, diz você é pecador e está indo para o inferno. Arrepende-se enquanto é tempo, porque Deus oferece a você o perdão para o seu pecado, e se você não tiver o perdão, a condenação jaz à porta. Essa é a verdade. Mas os gregos não gostavam de ser ofendidos no seu ego. Eles se achavam intelectuais e sábios. Dizer-me a mim, pecador, os judeus. Não, isso é um ofender-me. Não gostavam de ser chamados pecadores. Sabe o que fez com que os fariseus e os saduceus crucificaram a Jesus Cristo? Porque Jesus os chamou de sepulcros caiados, de raça de víboras. Eles não gostaram disso. Jesus, máscara deles. Eles estavam vendendo uma ideia de homens perfeitos, de homens religiosos, de verdadeiros adoradores e devotados à fé. E Jesus chega para eles e diz, vocês são raça de víboras, sepulcros caiados, vocês são mentirosos e falsos. Os fariseus não gostaram disso. Mas sabe por que Deus expõe os seus pecados? Para dizer que você precisa de salvação. A salvação só é contemplada por aqueles que se sentem perdidos e condenados. Se não houver primeiro o entendimento da natureza pecaminosa que nós temos, não vamos procurar a salvação que Deus nos oferece. Como é difícil nos nossos dias. Quando nós falamos sobre isso, as pessoas tentam se auto-justificar. Eu não sou tão pecador assim. Eu não sou tão ruim assim. Era assim que os gregos e os judeus pensavam. Mas eu quero encerrar. O Evangelho declara, somos de Cristo e não o inverso. Nos versículos 29 e 31, Paulo afirma que somos de Cristo. Ele é o nosso dono, o nosso Senhor, e não o inverso, ou seja, não é Cristo que é nosso, é nós que somos de Cristo. Isso é muito importante. Porque uma visão invertida disso torna a nossa religiosidade pagã. Cristo não é nosso, é nós que somos de Cristo. Nós nos tornamos de Cristo porque Ele nos comprou. Ele não nos pertencia e não nos pertence. É nós que pertencemos a Ele. Passamos a ser dele. E isso muda a nossa visão, porque quando Cristo é nosso, a visão que as pessoas têm é de Cristo servo. Cristo é meu servo. Ele me serve, Ele está aqui para fazer a minha vontade. Não, é o inverso. É você que é de Deus e você deve estar fazendo a vontade dEle, porque você é dEle. Nem seu você é mais. Você se entregou a Ele, você é dEle. Cristo não vai fazer o que você quer, Cristo vai fazer na sua vida o que Ele quer, porque você pertence a Ele. Deus, eu não aceito isso. Por que não aceita? Deus é seu servo? Ou você é servo dele? Já pensou Daniel na cova dos leões? Não. Não. O Senhor é meu Deus, não é? Meu Deus? Eu na cova dos leões? Não. Mas Daniel falou, para onde é a cova dos leões? Vamos lá. Será que Deus vai te livrar? Não sei. Se morrer, tá bom. E se viver, tá bom também. Vamos lá. Eu sou dele.
Bom, nós temos que entender isso. Senhor, por que essa aprovação? Porque Ele permitiu. Amém? É porque Ele permitiu. Você é dele. Por que isso na minha vida? Você é dele. Você não é seu. E nem Ele é seu. É você que é dele. Ele é propriedade dele. Não é assim? Meu carro é meu. E eu faço dele o que eu quero. Amém? Se eu quiser pôr fogo nele, eu posso? É meu. É lógico que eu posso. É meu. Agora, graças a Deus, que a posse de Deus, Ele tem bons sonhos e bons projetos para nós, amém? Nós somos dele e Ele tem boas coisas a respeito de nós. O verso 30, dessa forma, vale destacar que a justiça... Olha o verso 30, e eu quero encerrar com isso. 1 Coríntios 30. Esse texto é maravilhoso. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha que beleza! Desta forma, vale a pena destacar que a justiça capacita-nos a comparecermos diante de Deus no tribunal da justiça divina. Ou seja, ele fez o quê? Justiça. Nossa culpa foi lançada sobre Cristo e ela não existe mais. Nós podemos comparecer diante do tribunal de Deus na certeza que não seremos condenados. Mas a Bíblia também diz que ele foi feito nossa santificação. Enquanto que a justiça nos dá a tranquilidade de comparecer diante do tribunal da justiça divina, a santificação nos equipa para servi-lo no templo do serviço divino. A santificação não nos leva ao céu, mas nos qualifica para servir ao Senhor enquanto estamos aqui na terra. É lógico que a santificação testemunha a nossa salvação, é lógico que a santificação é o projeto de Deus de identificação com Cristo, mas nós buscamos a santificação para servi-lo enquanto aqui na terra, de uma forma que o nome dele é glorificado através da nossa vida. Ter consciência de que Cristo... Agora, por último, a redenção é a redenção final do corpo quando formos para o céu totalmente transformados. Então Deus opera uma obra perfeita. Ele perdoa os nossos pecados, nos qualifica para servi-lo e nos dará um corpo incorruptível para a vida eterna. E tudo isso foi conquistado pela cruz de Cristo. O Cristo crucificado e ressurreto nos deu esta bênção. Amados irmãos, ter consciência de que Cristo não é uma propriedade nossa, mas que nós é que somos dele, deve nos levar a agir segundo a sua vontade, evitando qualquer ação que glorifique mais a si mesmo do que a Jesus, ou qualquer atitude que leva ao entendimento errado da nossa posição em Cristo. Ou seja, essa visão deve nos entender. Nós somos de Deus. Tudo que nós somos é o que Ele nos faz ser. Porque o que nós somos é resultado da obra dele na nossa vida. Paulo escreveu esta carta para corrigir isto. Alguns estavam buscando uma religiosidade de cultuar as personalidades, mas isso não os estava libertando. Eles estavam ainda contaminados por pecado, e terríveis pecados. Alguns estavam buscando filosofias, inteligências intelectuais, diplomas. Mas isso não os estava libertando. Então Paulo fala, irmãos, deixamos de cultuar as personalidades. Irmãos, deixamos de valorizar a intelectualidade e vamos abraçar a cruz de Cristo. E esta que tem o poder de nos transformar. Então, se você quer vitória na sua vida, abrace a cruz, creia na cruz, se entregue à cruz. E você vai experimentar o poder de Deus na nossa vida, porque de lá é que emana o poder transformador, libertador, consolador. É disso que nós precisamos. É da fé no sacrifício de Jesus Cristo.
e da suficiência desse sacrifício que Ele realizou em nosso favor. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, nós somos humanos e às vezes tendemos a confiar tanto nas pessoas e a buscar a oratória e a eloquência que as pessoas podem usar para nos comunicar verdades, e às vezes nos tornamos adoradores de homens e não do Senhor. Às vezes valorizamos tanto a intelectualidade e o conhecimento que deixamos de ver a simplicidade do Evangelho e passamos a confiar mais no nosso entendimento intelectual. Nessa noite, a Tua palavra revela e renova em nossos corações esta verdade simples, o Cristo crucificado, ressurreto, que é loucura, e era loucura para os sábios gregos, que era escândalo para os judeus, mas para nós, que hoje lemos a Tua palavra, é o poder de Deus, é o poder que transforma e que liberta. Senhor, se há uma pessoa aqui que ainda não tem crido nesse Cristo, no sacrifício substitutivo que Ele fez na cruz, na capacidade que esse sacrifício tem de perdoar os pecados e dar uma vida nova, que essa pessoa possa crer nessa noite e dizer: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu na cruz no meu lugar. Eu creio que Ele pode me salvar e eu quero reconhecê-lo como Salvador da minha vida. Se você está aqui nessa noite e a igreja está de olhos fechados, cabeça baixa, você crê e quer declarar que você precisa de Jesus Cristo como Salvador da sua vida, levanta a sua mão. Pastor, ore por mim. Eu gostaria de entregar nessa noite minha vida nas mãos do Senhor, reconhecendo Ele como meu único e suficiente Salvador. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Eu quero crer e confiar nessa simples coisa, no Cristo crucificado, ressurreto, que pagou na cruz pelos meus pecados. Eu quero entregar minha vida a Ele. Senhor, obrigado por Tua palavra. E obrigado porque ela encontra corações abertos e receptíveis. Que essa palavra possa trazer transformação, libertação, salvação. Obrigado pela vida do meu irmão, que tem a cada dia buscado viver uma vida para o Senhor, que hoje realmente possa ser um dia diferente, que possa esse dia marcá-lo de uma forma ímpar, e que ele possa ser abençoado. E nos ajuda, Senhor, a conservarmos em nossas mentes as verdades simples do Teu Evangelho, mas apesar de simples, poderosas, capazes de transformar vidas. E que pessoas aqui possam entender que não são eloquentes, que não sabem falar bonito, mas elas podem falar que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, e aqueles que creem nesse Cristo podem ser salvos. Que pessoas possam sair daqui motivadas a pregarem essa verdade, crendo que essa verdade será suficiente, quando compreendida, para libertar aqueles que precisam de libertação, para salvar aqueles que precisam de salvação. Então nos ajuda, Senhor, a crermos nessa verdade ao ponto de compartilhá-la com aqueles que ainda não a conhecem. Ajuda-nos a crer que não será a nossa eloquência, que não será a nossa capacidade, que não será o nosso conhecimento profundo, mas será a verdade da cruz, ela suficiente para salvar os perdidos. Nos ajuda nessa noite, nos despertando para uma vida de serviço. E que o fato de sabermos que somos do Senhor nos ajude, Senhor, a aceitarmos a Tua vontade na nossa vida e a crermos sempre que a Tua vontade é o melhor para nós, porque Tu estás operando uma boa obra na nossa vida e nos ajuda a descansarmos nessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém.